espero que sim, seja bem-vindo aqui ao canal Sociedade Malta, um canal direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Vascão. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre penhora no Vasco da Gama, a gente vai falar também sobre essa questão da Covid, o retorno do futebol e suas consequências, e também a polêmica envolvendo o retorno de público aos estádios, né, que foi debatido aí ontem em reunião com entidades e os clubes, né? Mas antes de tudo, corre aí, ó, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para que o YouTube te informe sempre sobre os nossos conteúdos e também compartilha, traz a galera para cá para acompanhar o nosso conteúdo. A gente que busca aí chegar a 2.000 inscritos, então se você não é inscrito, corre aí, se inscreva, né? Ative o sininho e vamos para as notícias, né? Covid no Brasil, pessoal, é um caso muito sério e as pessoas estão levando isso de forma muito natural, achando que as coisas já estão voltando à sua normalidade. O comércio já voltou, né, em maior parte dos estados, as coisas estão tomando aí um pouco mais de naturalidade, mas não tem nada de seguro e precisa-se tomar todas as medidas e todos os cuidados necessários para o número de infectados não subir. E esse número já vem subindo, né, em algumas regiões, em alguns estados, né? Esse número de novos casos já está subindo. No próprio Sudeste já são mais de 12.000 novos casos. O Brasil, que tem hoje pouco mais de 4,6 milhões de casos confirmados, né, de pessoas infectadas pelo coronavírus, e também quase 140 mil óbitos, né? Então não é brincadeira e alguns órgãos e entidades estão levando isso com o mínimo de seriedade, né? Então, por que a gente está falando isso? Porque um tempo atrás, né, alguns meses atrás, vários clubes aí se uniram, né, uma minoria de clubes se uniu para pressionar aí autoridades para que votassem a favor, né, e autorizassem o retorno do futebol, né? E aí foi feito isso, foi feito todo um protocolo de segurança, medidas a serem adotadas, né? Alguns clubes que se diziam prontos para essa volta do futebol, como o próprio Vasco, né, que estava esperando a decisão, até viajou, né, para discutir isso lá em Brasília, junto com o rival. E quando chegou aqui, o próprio clube não estava pronto, né, para atender as medidas sanitárias necessárias para o retorno, né, das atividades. Teve que se readequar, né, para que fosse liberado aí para o início do estadual. E aí a gente vê alguns clubes que aceleraram essa situação hoje sofrerem as consequências, como o próprio Vasco. O Vasco tem para mais de 27 atletas que foram testados positivos para o coronavírus. Nós chegamos a ter rodadas em que a gente teve aí 3 novos casos, até 5 novos casos em isolamento, né? Como foi o caso da semana em que a gente perdeu Ricardo Graça, Erla e Breno, né? Logo depois Lucão, Parede, já tínhamos perdido Bruno Gomes e Bruno César, enfim, né? Ao todo, o Vasco já teve, entre lesões, suspensões e Covid, mais de 53 desfalques. Então isso não é normal, né? Mas já que voltou a favor e o retorno do futebol foi confirmado, tem que se conviver com esse cenário, né? E tem clube aí que está buscando aí suspender jogos, né, das competições, porque teve aí um estouro de casos aí, mais de 16 atletas foram infectados, foram testados positivos aí nos últimos dias. E aí o clube rival só tem aí 10, 12, né? Salvo engano, 12 atletas à disposição, 10 do elenco profissional e 2 aí, né, jovens da base, para a partida da próxima rodada do Brasileirão e também a partida da próxima rodada aí da Libertadores, e busca aí nas entidades fazer aí a suspensão dos jogos, né? Adiar os jogos aí para que o clube possa ganhar tempo e recuperar o elenco. Mas não se pensou nisso lá atrás, quando se voltou no retorno do futebol, não se achava que isso poderia ocorrer, né? E agora as entidades aí que autorizaram o retorno do futebol estão fazendo o jogo duro, porque se cancelar para um, tem que cancelar para o outro, né? E se ficar cancelando aí as rodadas, as partidas, vai ter que cancelar as rodadas, vai ter que cancelar a competição, vai ter que interromper, melhor falando, a competição, e é isso que eles não querem, né? É isso que eles não querem. Então,
tem que se pensar no lado humano dessa situação. São circunstâncias aí humanitárias, né? Transcende a questão do esporte. E aí o Brasil e o mundo passando por isso aí, né? Mais especificamente a gente falando aqui dos clubes brasileiros, né? E aí a gente tem aí uma série de clubes que já sofreram com isso, como o Vasco, como o próprio Goiás, o Corinthians, né? O Goiás teve aí 10 casos numa única semana na partida contra o São Paulo, né? O Corinthians teve inúmeros casos, o Vasco teve várias rodadas em que a cada rodada tinha se constatado novos casos. O próprio técnico Ramon ainda está afastado, deve retornar amanhã, né, a comandar o Vasco da Gama. Ele que ficou de fora da partida contra o Curitiba, cumprindo isolamento, ficou de fora da eliminação na Copa do Brasil. Para você ver como a situação é muito grave, né? E aí alguns clubes até já estão praticamente com o elenco imune, né? Imune na questão do rebanho, né? Quase todos já pegaram aí o vírus e essa situação começa a ficar controlada por essas circunstâncias. Mas é um falso controle, porque você acaba levando risco, né, ao adversário. Nessa partida, por exemplo, entre o rival e o Palmeiras já se colocou à disposição para jogar a partida, né? E aí vai que esse contágio vai lá para o outro lado, para o Palmeiras, que já vai para lá e já enfrenta uma outra equipe, e essa situação ela sai, né, totalmente do falso controle que se tem hoje, né? E aí você para pensar na reunião que teve ontem entre CBF, clubes e entidades, né? Entre federações, melhor falando, CBF, clube e federações se reuniram ontem para votar, né, a questão do retorno do público aos estádios, né? Ali utilizando a capacidade de 30%, né, da capacidade do estádio. Seria essa a intenção desses órgãos e dos clubes, mas a votação acabou sendo interrompida por um bate-boca entre o presidente da CBF e o presidente da Federação do Rio. Não houve entendimento e a votação nem chegou a ser aberta, né? E aí alguns clubes estavam favoráveis aí ao retorno do público aos estádios, desde que isso fosse feito de forma igualitária, valendo para todos os estados, todas as cidades, né? Para que todos os clubes pudessem usufruir desse benefício. Mas alguns clubes aí, como o clube rival, se manifestaram, né, de acordo com o poder público, né? As autoridades locais que fossem abrindo suas cidades, seus estádios aí para receber os jogadores, né, já podiam usufruir disso, mesmo que em outras cidades isso não fosse possível. Ora, muito fácil falar isso quando você tem aí todos os órgãos do Rio, como Prefeitura e Estado, a favor, né, esses poderes a favor aí, e a Federação a favor do retorno do público, né, aos estádios, enquanto que em outros estados isso não é nem debatido nem discutido, né? Então é uma situação que realmente é muita hipocrisia, né? Porque você vê alguns estados os números de casos subindo, né, por conta dessa retomada da atividade, né? Para você ver como a movimentação, ela justamente ela acaba acelerando alguns novos casos, né? Não é ainda a mesma proporção que foi quando surgiram os casos de coronavírus no Brasil, que houve um boom, né, um crescimento exorbitante de casos, mas você já vê o crescimento, né? E aí você fica preocupado, porque numa partida de futebol você acaba tendo que ir até o estádio. Esse trajeto você pode ter aglomerações, no entorno você acaba tendo também. Então, se você não consegue controlar dentro do vestiário, e você vê aí que 10, 12, 16 atletas foram testados positivos, você tem clubes que vão para a partida com 5, 6 desfalques por conta do coronavírus, delegações que até presidente, diretor de futebol, como foi no caso do Vasco, tiveram coronavírus, e aí você coloca isso, né, fora do controle, porque, por exemplo, você traz isso para a torcida, para o público, né, você começa a aglomerar, e aí isso foge do controle. Isso certamente vai fazer com que os casos aumentem. Essa é a nossa posição no canal. Se você concorda ou discorda, deixa aí seu comentário. Não esquece, se gostou do vídeo, deixa o like, né? Mas a gente ainda vai falar sobre outras coisas, né? A gente vai falar sobre essa questão do retorno do técnico Ramon e das penhoras. Sobre essa questão do técnico Ramon voltando aí, né, ao
banco de comando do Vasco ali, a comissão técnica, né? O Ramon volta nesse domingo contra o RB Bragantino, uma partida que o Vasco vai jogar em São Januário às 11 horas da manhã, um horário que realmente passou a ser utilizado pela CBF, mas que precisa de muito cuidado, porque altera, né, o ambiente, né, a rotina do time, né, realmente altera a rotina do time. É um horário que agrada as torcidas, né, mas é um horário que realmente para os jogadores é diferente, e realmente vai precisar de muita disposição física, porque o calor, né, o forte calor desse horário realmente acaba prejudicando, e a gente vê o Vasco em campo aí que realmente tem sofrido com essa questão, tem ido a campo com uma indisposição, principalmente no meio campo ali, né, de atletas que insistentemente são colocados em campo por essa comissão técnica, que começou a gerar resultados negativos, né? Então o Ramon vem volta para o banco de reservas ali para comandar o Vasco, né? E o Vasco, que está 3 jogos sem fazer gol, vai precisar realmente vencer o RB Bragantino, né, para poder continuar aí numa crescente no campeonato. O Vasco que vem de uma derrota para o Curitiba e busca uma reação diante do RB Bragantino, né? E se falando de Vasco, Vasco sofreu aí uma derrota na justiça, né? O Vasco da Gama sofreu uma nova penhora, dessa vez aí de cerca de 30%, em decorrência aí, né, 30% das cotas de TV, né, após o Vasco ter rescindido aí com uma empresa, né, a AlphaSeg, uma empresa de segurança, né, e essa empresa acionou o clube na justiça, cobrando, né, cobrando até um valor maior aí, né, na justiça, e realmente a empresa, né, realizava prestação de serviço de segurança nas partidas de futebol e basquete, né, e por decisão aí do STJ, o Vasco vai ter 30% das cotas de TV penhoradas. O Vasco ainda pode recorrer, né? Essa informação é dada pelo Papo na Colina, né, que acaba informando que o Vasco ainda pode recorrer, mas sofre realmente aí mais uma derrota. Caso o Vasco tenha que pagar realmente esse valor, isso já vai ser descontado direto da Globo, né? A Globo vai depositar esse valor e o Vasco vai sofrer realmente, porque já vem sofrendo com essa questão financeira. A gente fica se perguntando, né? E aí tem gente que leva essa questão para o lado político, né? Acaba defendendo um personagem, mas tem que analisar de fato a questão da administração, né? São vários casos em que o Vasco não cumpre os contratos, né? Não paga por os contratos, e aí esses contratos são de fato acionados na justiça, e o Vasco tem sofrido com essa questão das penhoras. Então está na hora de sentar, organizar, chamar para pagar, né? Dizer que não tem entrado dinheiro no clube, isso é balela, tem entrado dinheiro de clube de venda de jogador, como foi o caso do Marrone, tem entrado recurso aí do sócio torcedor, tem entrado recurso de arrecadações com venda de materiais, tem entrado recurso aí no Vasco da Gama de fato, inclusive o mecanismo de solidariedade, e é preciso realmente honrar os compromissos e evitar isso aqui, né? Então, essa é a nossa opinião. Deixa a sua aí no canal, nos comentários, né? Muito obrigado pela audiência, fique com Deus e até mais.